Bom, vamos resolver então o exemplo 1.2 do nosso livro-texto, que é o Resistência dos Materiais, sétima edição, do Hibbeler. Esse exemplo ele pede então para a gente determinar as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em C do eixo de máquina mostrado na figura. O eixo está apoiado em mancais em A e B, que exercem somente forças verticais no eixo. Então ele fala aqui que a gente tem forças verticais aqui em A, então eu vou ter um FA, e tem aqui também um FB. A gente tem essa carga também de 225 newtons e essa distribuição de 800 newton por metro. Então ele pede aqui essa carga aqui nessa seção em C. Bom, a gente pode resolver esse exercício novamente considerando a seção AC ou a seção CD. Mas nesse caso, a gente não conhece essas forças de reação FA nem FB. Então, primeiramente, a gente vai precisar encontrar essas forças. Então, eu vou precisar analisar a minha estrutura como um todo. Bom, para calcular então essas forças FA e FB, eu vou utilizar as minhas equações de equilíbrio. Tá? Mas primeiro, vamos só verificar aqui essa distribuição. Essa minha distribuição, ela vai ter uma força resultante, tá? Que eu vou representar aqui de vermelho. Bom, essa força resultante, ela vai estar onde? Bem na metade aqui da minha distribuição. Então, eu tenho aqui 150 milímetros, então ela vai estar onde? Aqui no 75 milímetros. Se o ponto C está aqui a 50 milímetros, a minha força resultante vai estar aqui em 75, ou seja, 25 milímetros à direita aqui de C. Tá? Bom, como a gente calcula a força resultante? A força resultante, ela é o quê? Não é a área sobre a curva? Nesse caso, a minha área é o quê? É uma área retangular, é a base vezes a altura. A base aqui é 150, 0,150, vezes a altura, que é 800. Então, aqui a gente encontra que a minha força resultante vai ser igual a 120 newtons. Então, esse é o valor da minha força resultante. Bom, então agora a gente pode trabalhar com as nossas condições de equilíbrio. Eu posso falar aqui que a somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Então, eu tenho aqui FA mais FB. Eu tenho essa minha força resultante que está para baixo, então menos 120 menos 225 tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente chega que FA mais FB vai ter que ser igual a quanto? Igual a 345. Tá? Então, a nossa primeira relação aqui que a gente encontrou na nossa condição que a somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Uma segunda condição que a gente pode usar é que a somatória de momentos, por exemplo, em relação ao ponto A, tem que ser igual a zero. Bom, se a gente fizer então essa somatória de momentos, eu vou ter aqui primeiro essa força resultante. Essa minha força resultante, ela vai fazer com que o meu elemento gire no sentido que? Horário em relação ao ponto A. Pela nossa convenção de sinal, quando o giro é no sentido horário, o meu momento ele é negativo. Então, menos a minha força resultante, que é 120, vezes a distância da minha força resultante para o ponto A. Lembrando que aqui, essa distância da minha força resultante era o quê? De 75. 75 mais 200, então a minha distância total é de 275. Então, 0,275. Essa minha força FB, eu desenhei para cima. E ela tende a girar, então, meu elemento no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então, nesse caso, o meu momento ele é positivo. Então, mais FB vezes qual que é a distância de B
até A. A gente tem aqui 200, 250, 350, 400. Então, 0,400. E essa minha última força de 225, ela também faz girar no sentido que? Horário. Então, a gente tem aqui menos 225 vezes, qual que é a distância de A até D? É 0,5, né? 500 milímetros. Então, isso tem que ser igual a zero. Tá? Bom, aqui a gente vai encontrar, então, o valor de FB. Se a gente resolver essa equação, a gente vai chegar que FB é igual a 363,75 newtons. Tá? Bom, e se a gente utilizar, então, essa equação aqui de cima, a gente consegue encontrar o FA. Então, nesse caso, o FA vai ser igual a menos 18,75 newtons. Tá? Aqui, ó, a gente tem que o FA ele deu negativo. O que significa esse valor negativo? Significa que o sentido que eu estabeleci aqui no meu desenho, que foi para cima, ele está incorreto. Então, na verdade, essa força FA ela não está para cima. Essa minha força FA ela está para baixo. Bom, então calculei primeiramente aí as minhas reações de apoio. Né? Bom, agora eu vou trabalhar com o meu elemento AC. Tá? Escolhi aqui o AC, mas eu também poderia trabalhar com o CD. Tá? Então aqui em AC, eu já coloquei aqui ó, no ponto A, que eu tenho esses 18,75 e já coloquei até no sentido correto aqui, que está para baixo. Né? Então eu tenho os 200 milímetros e nesses 50 milímetros finais eu tenho essa minha distribuição de cargas de 800 Newton por metro. Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular essa resultante. Né? Eu sei que então aqui ó, eu vou ter uma força resultante referente a essa distribuição. Essa minha força resultante vai ser igual à base, que é de 50 milímetros, então 0,050, vezes a minha altura, que é a minha distribuição, vezes 800. Então, a minha força resultante vai ser igual a quanto? Resolvendo aqui, a gente chega num valor de 40 newtons. Bom, vamos fazer aqui então agora o diagrama de corpo livre. Né? Eu tenho aqui o FA, que é de 18,75. Né? Vou ter aqui uma distância de 200. A minha força resultante vai estar aqui bem no meio, né, desses últimos 50 milímetros. Aqui eu vou ter um NC, aqui eu vou ter um VC e ainda vou ter aqui um MC. Tá? Então, a gente pode aplicar agora as minhas condições de equilíbrio, tá? Para calcular então esses parâmetros. Então, a primeira condição de equilíbrio que eu posso utilizar é que as somatórias de momento vamos começar com as forças, né? Somatória de forças em X é igual a zero. Né? Nesse caso aqui a gente não tem nenhuma força em X. Então, a gente tem como resposta que o NC ele tem que ser igual a zero. Né? Se a gente fizer aqui somatória de forças em Y tem que ser igual a zero, o que a gente tem em Y? A gente tem menos 18,75. Né? Vou ter essa minha força aqui de 40. Então, menos 40 mais VC, isso tem que ser igual a zero. Então, aqui eu vou encontrar que VC vai ter que ser igual a quanto? A 58,75. E por último, a gente vai aplicar então a nossa condição de momento. Né? Fazer aqui do lado, somatório de momentos em relação a C tem que ser igual a zero. Esse momento MC eu desenhei no sentido anti-horário, então ele é positivo. Né? MC.
Essa carga aqui de 40 também vai fazer o meu elemento girar no sentido anti-horário. Então, vou colocar aqui, ó, mais 40 vezes a distância dessa força de 40 até o ponto C é de 25. Então, 0,025. Essa força de 18,75 também faz o meu elemento girar no sentido anti-horário. Então, também é positivo. Mais 18,75 vezes a minha distância total aqui, que é de 250. Então, 0,250 tem que ser igual a zero. Então, se a gente fizer as nossas contas, a gente vai chegar aqui num valor de MC de menos 5,69 newtons vezes metro. Tá? Então, essa é a resposta do nosso problema. Tá? Novamente, né, a gente tem aqui um valor negativo. Então, significa que o sentido que a gente desenhou não está correto. Então, esse momento MC, na verdade, ele está em qual sentido? Eu desenhei no sentido anti-horário, então o MC ele tem um valor de 5,69, mas no sentido horário.